Galera, bem-vindos ao Chipcast. Tô muito feliz de estar aqui. É o podcast da Chip Publicidade, que é a minha empresa de publicidade. E aqui eu trago alguns clientes, mas também amigos e pessoas que eu conheci ao longo dessa jornada de empreendedorismo, já no ramo da alimentação, depois fui para o ramo da publicidade, que são muito relevantes, eu acho fera demais. E agora eu tô aqui com o Daílson, que é meu brother, que tá tirando um dinheiro no YouTube, que mudou de vida, né? E, cara, bem-vindo aí ao Chipcast, nosso primeiro episódio também. E, pô, tô muito feliz de estar aqui com um amigo que, pô, a gente já se conhece há bastante tempo, né? Uns 5 Sim, já anos, tenho mais. 5 anos. Isso. A gente ali, um torcendo pela jornada do outro. Eu fui para São Paulo, aí comentava contigo ali, a gente se encontrava rapidamente, comentava como é que tava andando. Você também já fez o lance das milhas, né? E aí foi evoluindo até o ponto que a gente está aqui, né? Que a gente está em processo de construção, né? Nos tornando empreendedores aí e, graças a Deus, trazendo o sustento da nossa família, vivendo de uma forma melhor, né? Uma forma mais tranquila, não. Não é tranquila porque ser empreendedor É desafiador. é desafiador. Mas, assim, eu acho que fazendo aquilo que a gente sempre sonhou em fazer, né? Tendo a nossa liberdade, né? Você tem um filho pequeno, podendo acompanhar ali as etapas e a evolução do seu filho, de estar junto e realmente fazendo um negócio que você acredita e gosta. Obrigado, cara. Primeiramente, agradeço de coração aí por estar aqui nesse podcast, pelo convite. Fiquei muito feliz também, né? Enfim, no nossos bate-papos aí, você... enfim, contando ali um pouquinho da trajetória já, né? Que eu tenho passado, que eu tô vivendo agora. E, enfim, muito feliz aqui de poder estar compartilhando isso aqui com você aqui, compartilhando um pouco mais de tudo isso. Eu acho que vai ser bem bacana. Tá, agora vamos começar com um ponto que a gente já se identifica, né? A gente veio, hoje a gente mora na Zona Sul aqui do Rio de Janeiro, em Botafogo, até no mesmo bairro. A gente veio também do mesmo bairro que foi lá na Penha, né? A gente saiu da Penha. Queria que você contasse um pouco sobre, cara, como é que aquele cara que, tá ali junto com a galera, normal, tem um insight de, cara, eu quero sair dessa situação, quero melhorar de vida, quero correr atrás dos meus sonhos. E assim, fala rapidamente o que você faz hoje e alguns resultados, né? Que eu já sei que tu já tá tirando aí, já tirou, né? 90 mil reais em uma semana no Exatamente. YouTube. Cara, então, aí como você falou, né? A gente veio... Na verdade, você mencionou Penha, mas eu vim da Vila da Penha, né? E tem gente que não sabe. Tu já era mais playboy do que eu, vim da Antes Penha. fosse. Porque na Vila da Penha existem lugares ali, chamado, né? Onde eu nasci ali, o Ipase, né? Inclusive, mais especificamente, o Morro do Trem. Então, assim, um lugar bem humilde, de onde eu passei a minha infância, onde eu ali fiz muitas amizades. E desse lugar, assim, né? Você tá num ambiente em que não te leva, né, a um lugar de prosperidade. Você aprende a se nivelar por aquele ambiente, né? Então, quando você é criança, você tá brincando ali pela sua comunidade, pelo bairro, tá tudo bem. Mas à medida que você cresce, você tem que encarar a realidade, você tem que procurar a sua primeira oportunidade de emprego, é que o bicho pega. É que você vê que o conhecimento que você tem, a experiência, vai te dar um emprego, né? Um emprego que não vai ser uma experiência bacana, né? Então, a minha primeira experiência de trabalho foi com telemarketing, com venda, né? Ativo. Então, assim, foi uma experiência realmente muito ruim, né? Então, a partir daquele momento, então já nas minhas primeiras oportunidades, já começou a ser gerado em mim esse incômodo. Você fala assim, cara, Não quero isso. eu não quero isso pra mim. Eu não quero ter esse tipo de trabalho aqui. Então, e eu sei que o meu currículo hoje, a minha base aqui, minha formação escolar, ele não vai me levar a lugar nenhum, a nada muito além disso, se eu não buscar, se eu não correr atrás. Então, assim, aí foi onde começa todo o processo, né, de querer mais, querer começar a aprender. Então, ir atrás de estudar idiomas, né, e depois iniciar a faculdade. Então, graças a Deus, eu consegui me formar em Direito, né, apesar de todo esse ambiente, de talvez muito desses meus amigos não serem hoje formados, infelizmente. Tem alguns que se formaram também, graças a Deus,
Mas então me formei e fui, né, ingressando no mercado de trabalho, conseguindo algumas oportunidades, né? Graças a Deus também um pouco melhores, até por conta do que a faculdade também vai, de ter uma formação, vai abrindo, né? Então, em 2017, eu entrei para uma grande seguradora aqui no Rio, né? Eu entrei para essa grande seguradora aqui no Rio de Janeiro e eu entrei ali como assistente, né? É uma empresa bacana, tem, enfim, paga diversos benefícios, alimentação, plano de saúde, refeição. É uma empresa que muitos gostariam de estar, né? Mas, e aí, ainda assim, né? Muito feliz naquele momento, cara, finalmente eu já não tô no telemarketing. Então, agora já estava numa companhia que, enfim, oferecia vários benefícios e eu fui galgando ali algumas oportunidades, né? Então, consegui algumas promoções, eu entrei como assistente, daqui a pouco já estava como assessor de relacionamento e até que eu cheguei na área que era da minha área de formação, que era no jurídico da empresa. Então, era a área onde eu esperava me encontrar profissionalmente, porque ao longo desse processo, eu tinha esse questionamento interno, esse conflito. Eu falava, cara, eu quero me ver num lugar onde eu fale, cara, aqui eu sinto que eu estou realizado profissionalmente. Eu sinto que é aqui que eu posso trabalhar o resto da minha vida, que eu quero dedicar o meu tempo, né? Então, quando eu cheguei naquele lugar, eu, infelizmente, me deparei com... me vi frustrado. Eu não me vi realizado profissionalmente e muito menos financeiramente. E aí tem gente que... Às vezes as pessoas acham, né? Ah, você... Nossa, é advogado numa seguradora, trabalha no jurídico. Cara, você pode ter esse status, você pode ter essa posição, mas isso não vai levar você... Se você é uma pessoa que tem grandes sonhos, isso não vai levar você a conquistar a maioria desses sonhos, ou vai prolongar demais. Exatamente. Um sonho que vai levar 10, 20, 30 anos, e se você conquistar, né? Se você deixar isso na mão de uma empresa. Porque por mais que você cresça dentro da empresa... O upgrade, ele é muito pequeno. Muito pequeno. Então, cara, é engraçado você falar isso, que em um momento eu também sou engenheiro, né? Fiz MBA, estudei fora. E em um momento eu falei, cara, o CLT, ele não vai me dar estabilidade. Porque, como tu falou, o upgrade, ele é muito pequeno e a capacidade de gerar riqueza para você, ela também é muito difícil. Porque... Para você trabalhar numa empresa, tem que existir uma empresa e essa empresa tem que te pagar. Se tu perde aquele emprego, você tem que achar outra empresa que está disposta a pagar você. Então, assim, cara, você não consegue sair do 0 para 1 na próxima rodada. Você tem que sair do 0 para o 100, talvez, né? Falando, exatamente, sei lá, de ganho. O cara não consegue... Eu vou falar da minha carreira. O cara ganha 10 mil reais por mês. O cara não é demitido e sai... Ah, não, beleza, eu aprendi lá no meu trabalho que eu ganhava 10 mil, vou fazer 3 mil no primeiro mês. E no segundo mês eu vou fazer 5. E no terceiro mês eu vou fazer 10. Não, mano, ele só sai do 0 pro 10. E esse 0 pro 10 pode demorar 2 anos. Então o cara, assim, ele não se prepara para esse momento de sair do CLT e o upgrade é muito pequeno, né? Sim, muito pequeno. Mas, assim, cara, como é que tu chegou no... Não, beleza, eu vou sair do... Que é meio contraditório até pra mim. Porque tu tá numa área super renomada e super antiga e você vai pra uma área super nova, que é, cara, eu vou ser produtor de vídeo dark no YouTube. Assim, cara, eu vou... Assim, isso daqui tem direito a uma das carreiras mais antigas que eu conheço, assim, sei lá, medicina, direito e engenharia naval seria. E tradicionais, né? Muito tradicionais. Exatamente. Cara, então, primeiro, como eu falei, ao longo desse processo, esse conflito permanecia, estava em mim. Então, era uma grande dor que eu tinha. Eu falo, cara, eu quero muito encontrar esse lugar. E eu procurava ele dentro do direito. E ali, no caso, né, o direito, principalmente ali o normativo, né, enfim, não foi nada atrativo para mim. A própria atividade que eu tinha naquela posição, enfim, era algo que para mim não tinha match com o meu perfil, né, com um perfil mais criativo, mais dinâmico e com com esse olhar de que, cara, pô, eu quero alcançar os meus sonhos, eu quero mais. Então, você se vê num lugar muito limitado.
e fora aquele ciclo vicioso, né? São as mesmas conversas, ninguém quer olhar além daquilo, é uma briga para um tentar, né, conseguir ser melhor do que o outro, se vender mais do que o outro, né? Que a gente já conhece. Uhum. Mas, enfim, a grande questão que começou a mudar tudo começou na pandemia, né? Na pandemia, o meu filho nasceu, né? Meu filho nasceu no dia 24 de fevereiro, então tava de licença, né? Ele nasceu, eu retornei para a empresa, trabalhei cerca de uma semana e logo depois veio o lockdown, que eu não imaginava, acho que ninguém imaginava que você iria ficar, sei lá, um ano trabalhando de casa, né? Então a empresa mandou todo mundo para casa. E ali eu imaginava, é um sonho, né? Todo mundo queria, né? Um dia trabalhar de casa, né? Quem dera. E eu imaginei, vai ser algo de uma semana, enfim. Mas se prolongou e nesse processo a gente passou a ter um gasto, muito mais despesa, né? Por conta do filho. Então, o meu filho, por exemplo, ele teve intolerância à lactose, então a gente teve que comprar um leite especial para ele, né? Que era mais R$ 100 por semana, do mínimo, fora outros custos, né? Então, isso tudo, né? Eu comecei a ficar apertado financeiramente, ficar ali no vermelho, né? E isso faz com que a gente se abra, né, para outras oportunidades, que a gente comece a quebrar a nossa cabeça ali, né, para tentar encontrar as oportunidades para mudar isso. E foi exatamente o que eu fiz. Então, foi onde eu comecei a abrir os meus olhos para o digital, né? Eu já olhava o digital, acho que eu sempre, de alguma forma, eu ficava olhando oportunidades de fazer dinheiro. E no digital, eu consegui enxergar esse potencial de você conseguir fazer muito dinheiro de fato, de você escalar, de você mudar a sua vida, né? E hoje, eu acho que está evidente para todo mundo, a gente está vivendo no digital. Uhum. Às vezes, no próprio ambiente, né, ali da empresa, as pessoas ficavam revoltadas que uma pessoa, não sei, talvez adolescente, começava a cantar ou fazer uma dancinha, daqui a pouco ela ficava famosa e daqui a pouco ela estava milionária. Exatamente. Vivendo o mundo viajando. Então, ninguém é bobo. Eu comecei a abrir, então, os meus olhos para o digital e comecei a estudar. Estudar. Como você mesmo mencionou, primeiramente eu me lancei nas milhas, né? Então, em 2020 mesmo, eu comecei a estudar milhas aéreas. Fiz um bom dinheiro com milhas aéreas, né? Na época foi um boom, né? Que aconteceu, uma oportunidade, principalmente em função da pandemia, né? Então, as companhias aéreas precisavam de dinheiro, né? Para continuar rodando o negócio. Então, havia todo um sistema ali que envolvia as companhias que vendiam as milhas, né? Os pontos, e as companhias aéreas. Então, você tinha uma oportunidade ali de comprar milhas mais barato e vender mais caro, vender passagem. Então, usufruir disso. Aquilo ali me tirou do vermelho, mas me mostrou que tinha oportunidade no digital. Então, assim, eu consegui, naquele mesmo período, ainda em 2020, sair do vermelho de uma situação de estresse por conta de questões financeiras para ficar tranquilo, para ficar bem, enfim, para sair, para entrar no lugar de conforto, né? Então, tranquilo, você tá sendo... Tu tá sendo bonzinho, né? Pra ficar bem tranquilo, né? Porque na época tu já conseguiu fazer um dinheiro bem maneiro com as milhas, né? Sim, assim, foram no mesmo ano, né? No ano inteiro, eu cheguei a faturar praticamente R$ 500 mil, assim, mas era de movimento total, porque tinha, enfim, toda uma operação de compra e venda. Então, esses R$ 500 mil, claro, eu tinha uma margem ali de 10% a 15%, era uma margem baixa, né? Era bem arriscado, mas de fato eu consegui passar a estar num lugar bem mais confortável, comparando, né? Se parar para pensar no quanto que eu ganhava na época e o quanto que eu passei a ter de renda, né? O quanto que eu passei a movimentar cerca de 40, 50 mil por mês. E você tinha ali uma segunda renda, né? Que era uma renda teoricamente extra, mas já era uma renda boa, né? Se a gente está falando do mercado de direito, que deve ser igual ao mercado de engenharia, ali, você como um analista, você já está ganhando quase o salário de analista, né? Assim, e lembrando que para a gente ganhar um salário de analista, a gente tem que passar pelo pré-vestibular, vestibular, 5 anos de faculdade, estagiário e
o analista, né? Então, assim, ali você já teve uma surpresa boa que, cara, eu consigo fazer um dinheiro bom e eu consigo fazer um dinheiro rápido. Beleza. Então, nesse processo das milhas, né, chegou um momento que o mercado foi ficando mais sofisticado. Então, obviamente tem muita gente que ganha dinheiro até hoje, que abriu agência de viagens, etc. Mas eu percebi que aquele mercado não tinha tanto match comigo na época. E aí eu já havia, na verdade, eu já havia conhecido o YouTube e tinha começado a estudar. E na época tinha muito poucos players aqui, praticamente nenhum grande player aqui no Brasil, né? Isso em 2021, por exemplo. Mas até que eu conheci, tinha uma pessoa chamada Match Make Money, né? Então ele era um americano, muito novo, cara ele começou a ganhar dinheiro no YouTube muito antes de 18 anos, inclusive. E o cara, enfim, tava mostrando o potencial do YouTube, né? E não só ele, como outros, né? Outras pessoas, principalmente na gringa. E foi aonde que eu enxerguei realmente essa oportunidade de ganhar dinheiro. Eu falei, cara, eu me vejo... eu curto esse lado criativo. Então, assim, cara, eu gostaria muito de poder ter um canal no YouTube e produzir conteúdo sem aparecer. Então, cara, vai da minha criatividade. Tenho aqui, enfim, várias ideias. O cara mostra um modelo validado, né? Mostra um modelo de negócio. Então, em 2022, eu investi nesse curso, né? Nesse curso do YouTube, comecei a estudar o YouTube ali. Mas aí, Ian, o que acontece? Foi justamente nessa época, foi em 2023, onde finalmente eu migrei de área que eu fui para o jurídico. Até então, eu estava como assessor, eu ficava numa célula de investimentos, né, para clientes alta renda. O foco era previdência privada e seguro, principalmente em previdência privada. Para clientes, enfim, alta renda, né, private e... peraí agora. Bom. E só depois, em 2023, que eu tive essa transição. Então, eu tive ali um período de que eu tive que me dedicar para me adaptar para aquela nova posição que eu estava atuando. Então, o YouTube acabou sendo um processo em que eu fiquei mais na parte teórica por um tempo, até que em 2024, início de 2024, eu falei, cara, agora já chega, né? Cara, eu não quero permanecer nesse ciclo. Para mim, na verdade, assim, então esse processo de entender que... Veja que esse processo foi acontecendo, né? Porque eu já estava na companhia, eu estava exercendo uma função que eu ainda não me via ali, e ali eu tinha uma expectativa de que na minha área de atuação, na minha área de formação, ali eu pudesse me encontrar. Então, 2023 eu inicio, em 2024, né? Então foi rápido, foi um ano basicamente, eu já consegui perceber. Eu falei, cara, não é aqui, eu preciso voltar a fazer dinheiro, né? Porque eu tinha cessado com a maior parte da operação das milhas, então... Você sente o gosto do dinheiro, né? Você não tem como mais voltar a depender de um salário. Então, falei, cara, vamos embora startar esse projeto. Agora nada me para. Cara, é legal você falar isso, porque é engraçado que eu não sei qual foi a pesquisa que saiu, eu não sei qual foi a fonte, mas eu lembrei de ter visto essa notícia que hoje em dia 80% de brasileiros querem ser empreendedores, querem ter seu negócio próprio, né? E aí a gente veio de uma formação acadêmica, então a gente vê muita gente ainda no mercado reclamando sobre o mercado. Tu tava ali no mercado, cara, começou a estudar no seu tempo que você tinha livre, e aí você tinha um filho recém-nascido, um trabalho que você estava aprendendo, uma nova skill que você estava aprendendo ali de YouTube, e você, cara, se ajustou ali, demorou um pouquinho mais de tempo, se falasse, passei um ano estudando YouTube. Cara, demorou um pouquinho mais de tempo. Mas olha a sua dinâmica de vida, né? Ao ponto de você conseguir chegar hoje e falar, cara, não vou sair desse emprego e vou fazer só de YouTube. Então, acho que tá faltando na galera que quer, esses 80% que quer dar o passo a mais, começando, né? Começar assim, irmão, eu não preciso sair mês que vem da minha empresa e ganhar o mesmo que eu ganhei na minha empresa. Cara, eu posso dar uma estudada. Pô, vou passar um ano estudando. Vou entender se é isso mesmo que eu quero, né? E você fez toda essa trajetória até chegar agora, onde você consegue performar bem, né? Numa área que você gosta, trabalhando em casa, né?
Me conta mais sobre essa virada, assim, cara, beleza. Eu entendi que eu não tava feliz, e quando tu dá o passo, assim, o passo efetivo, fala, galera, eu vou sair porque eu vou viver só de YouTube. Beleza, acho que, cara, como você mencionou, é engraçado isso, né? Porque as pessoas estão num lugar que não tá confortável para elas, mas elas muitas vezes não se movem, né? Porque já estão acostumadas, é cultural, né? Você ter um trabalho, você acordar cedo todos os dias, ficar lá 9 horas numa empresa, né? Enfim, aqueles mesmos assuntos, que é o clássico, né? Você volta de férias e fala o quê? Pô, agora eu tô sem dinheiro, né? Agora eu só vou ter Isso é dinheiro verdade. lá no próximo mês. Cara, são as mesmas piadas. Pra quem tem filho, vai falar: olha, agora, né, início de ano, tem que pagar matrícula, material, etc. Cara, mas as pessoas não querem se mover pra mudar isso, né? E eu acho também, cara, que né, esse comodismo é até ruim para as pessoas. Porque tu vê pessoas tristes, né? Cara, tem uma amiga minha que ela reclama muito do trabalho, né? E um dia eu tava conversando com ela, a gente encontrou outra pessoa do trabalho dela. E assim, era um domingo e os dois se encontraram e falaram, cara, amanhã a gente tem que ir para aquele lugar lá mesmo, né? Pô, cara, que droga. Com um peso, eu já no domingo falando, cara, segunda-feira a gente vai bater tal meta da semana, já vou desenhar e tal. E, cara, é muito ruim para as pessoas achar que não tem saída, né? E também é Exatamente, ruim cara. achar que a saída é imediata. É uma construção. Exatamente, cara. E aí, então, beleza. 2024, comecei, então, projeto no YouTube. Comecei a produzir os vídeos ali, finalmente, pro canal. E só pontuando, cara, assim, foi um período, né, de estudo de YouTube, que eu tava nesse processo também de me dedicar, de entender se ali seria o lugar, né, naquela empresa. Então, tava num certo conflito ali, né, estudando, me dedicando àquela função, às atividades ali, que eu precisava me adaptar, e também estudando YouTube. Então, claro, eu fui estudando devagar mesmo, num tempo, me dedicando pouquíssimo ali tempo pro YouTube, né? Um curso que daria para você hoje estudar em um mês, né? Uma semana você consegue, às vezes, consumir um curso se você se dedicar. Mas aí, beleza. Então, comecei o canal em 2024 e em agosto de 2024, eu criei esse canal, que era um projeto que eu já tinha uma ideia, e eu me propus, né, já começando a entender melhor, analisar melhor como é que estava funcionando o YouTube, né, o que estava monetizando rapidamente. Na época eu me propus, eu criei um canal de finanças em espanhol, e aí eu me propus a postar um vídeo por dia. Então, postei o primeiro vídeo, postei o segundo, enfim, o terceiro. No início não vi nenhum sinal ali de monetização, acho que foi só o primeiro vídeo que bateu 300 visualizações. Quando chegou no nono vídeo, o nono vídeo viralizou. Ele bateu mais de 100 mil visualizações e foi uma coisa assim, é muito louco como funciona o YouTube, porque você postou o vídeo à noite, geralmente eu postava cerca de 7 horas da noite, e quando eu acordei e eu abri ali o YouTube Studio, né, o Analytics, cara, tomei um susto. Né, já tinha, né? De um dia pro outro já tinha tipo 10 mil visualizações. Saiu do 0 para as 10 mil. E aí o YouTube, enfim, começa a escalar aquilo, né? Imprimir a beça. Então ele chegou a mais de 100 mil visualizações. Então eu atingi as métricas, né? Que são 1.000 inscritos e 4.000 horas. Cara, em 9 dias, né? Então ali começou esse processo. Então ainda em 2024, quando eu monetizei esse canal, a primeira receita de um canal novo, recém-monetizado, foi de 10 mil reais. 10 mil líquido, né? Então, a partir dali, assim, eu já sabia que o YouTube tinha potencial, mas ali, eu e a minha esposa, a gente estava experimentando disso, né? Porque até na minha esposa, ela tinha um pouco de um ceticismo ali, de receio. Pô, cara, mas será mesmo? Até que o dinheiro caiu na conta, né? Então, assim, primeiro mês de um canal recém-monetizado, 10 mil reais. E aí, beleza. Mesmo ali na empresa, continuando ali, né? Então, eu chegava do trabalho e me dedicava ali algumas horas, ali cerca de 3 a 4 horas por dia, às vezes um pouco mais no final de semana, e comecei a escalar. Então, monetizei o segundo canal, né? Rapidamente, o segundo canal foi mais rápido ainda, salvo engano, foram com 5 vídeos, né? Também, enfim, no mesmo idioma, monetizei o segundo canal, já em um outro nicho, e comecei a fazer uma receita
que era maior do que o primeiro canal. Então eu falei, cara, agora eu já dobrei, né? Olha isso que eu tava vendo isso aqui, né? Então tinha o primeiro de 10, que no segundo mês já tive uma receita maior, já foi 12 mil líquido. Então já tava com o segundo canal que já tava me entregando o dobro daquilo. Então eu já comecei a ter um faturamento de mais de 20 mil reais. Enquanto isso eu tava ali no CLT, trabalhando 8 horas por dia. Ouvindo as mesmas piadas. As mesmas histórias. As mesmas... E a galera deveria te achar maluco, né? Assim, cara, pô, tu tá estudando YouTube. Pô. Cara, então, eu comentei com algumas pessoas e eu fui bem estratégico, né? Na época das milhas, eu acabei me empolgando demais e compartilhei com muita gente. E aí teve gente que falou, pô, cara, você vai dar conta de ter essas duas atividades ali, né? Então eu falei, opa, não dá pra sair compartilhando, não dá pra sair compartilhando com todo mundo aleatoriamente. Então era um ou outro, né? Porque você fica tão imerso naquele negócio que você quer falar, né? Alguém encosta em você, fala de YouTube, você já tá falando. Então compartilhei com algumas pessoas específicas. Então essas pessoas ali, à medida que eu fui ganhando resultado, né? E tem um amigo meu, né? O Lucas, ele botava uma pilha, né? Um abraço aí também pro Lucas, né? Tá estudando aí lá em Juiz de Fora. Sucesso aí, irmão. E ele era um cara que me colocava aquela pilha. Cara, vambora, sai daí logo, né? Mas, claro, né? Tinha um planejamento. Eu já tava faturando acima do que eu recebia na Icatu, né? Mas, é claro, né? Você tem ainda talvez aquela sensação de estabilidade, né? De você estar numa companhia, né? Que tá há décadas no mercado que é mais estável, né? Enfim, o ramo de seguros. Então, você passa ainda por esse desafio. E também tem aquele negócio, né, cara? Empreender é sobre tomar risco. Quando você faz uma cagada e você é um CLT, o máximo que vai acontecer é você ser demitido. Só que você é demitido e ainda ganha uma rescisão ali, uma verba. Se você é empreendedor, você faz uma cagada, você não é demitido, ou seja, o problema ainda tá ali pra tu resolver e tu ainda perde uma grana. Então, assim, empreender é tomar risco, né, cara? Exatamente. Assim, lógico que tem, como o risco é maior, o resultado também é maior, mas basicamente é tomar risco. Exatamente. E ali você já foi vendo que o risco de ficar onde é que você estava era maior do que investir seu tempo todo na produção de conteúdo no YouTube, né? Cara, exatamente. Então, assim, nesse processo que eu tava trabalhando ali, porque hoje em dia, às vezes, por mais que você tenha uma posição, né, que qualquer que seja, às vezes você tá num trabalho de rotina, numa atividade que é muito simples, que é quase um Ctrl-C, Ctrl-V, quase que apertar um botão. Então, enquanto eu fazia aquelas atividades ali, cara, eu já tava pensando, cara, eu poderia estar usando esse tempo para estar escalando, para estar monetizando mais 2 canais, eu tenho certeza disso. Né? Então, eu comecei a ver que o meu tempo estava sendo muito mal aproveitado. Né? E mais uma vez, o tempo. E fora que, nesse mesmo período, né, era um canal de finanças, então eu vendo e-books nele. Então, eu estava toda hora vendo e-books em dólar, vendendo ali, ó, $10, $10, $10. Cara, começou a deixar de fazer sentido aquele lugar, né? E como eu sempre falo, assim, acho que o maior incômodo era vendo as mesmas conversas, a mesma coisa. Eu acho que as pessoas gostam disso, de repetição. Então, é o mesmo papo de futebol todos os dias. As mesmas piadas, as mesmas reclamações do trabalho, mas ninguém se mexe. Eu falei, cara, isso não é pra mim, cara. Isso não é pra mim. Então, ficou muito claro. Então, eu cheguei a monetizar o meu 3º canal. Então, já tava com 3 canais monetizados, faturando acima de 30 mil reais. E aí, cara, comecei, obviamente, a construir um caixa ali, né, para me preparar para essa decisão. Conversei com a minha esposa e falei, cara, olha, é isso, meus planos são esses. Cara, eu acredito nesse projeto, isso aqui tem muito potencial. Tá comigo? Ela falou, cara, tô contigo. Legal. Né? E aí, em setembro, né, do ano passado, eu tomei a decisão e pedi as contas. E, né, acho que rolou um frio na barriga. Por mais preparado que eu estivesse, acho que é importante pontuar isso, talvez, para quem esteja ouvindo, porque eu tinha um plano que era muito perfeito, assim, para sair na zona máxima de conforto. Sei lá, ter grana para 2 anos para frente. Uhum. Mas, cara, você vai esperar pelo momento perfeito, às vezes você vai perder seu tempo. Então, eu falei assim, cara, chegou um tempo que já não dava mais, né? Cada minuto ali tava
me matando. E legal, cara, você falar isso, até para as pessoas entenderem que quando você é um empresário, quando você é um empreendedor, o movimento também te leva a ter mais resultados, né? Por exemplo, cara, a gente está aqui gravando um podcast, né? Talvez ali na conversa de bastidor você vai vir com uma ideia nova, eu vou te falar uma ideia nova de empreendimento que eu estou pensando, né? E aí a gente vai construindo outras camadas de habilidade que o movimento traz pra gente como empresário, né? E eu acho que é isso que a galera tem que ter em mente. Não pode ser maluco, né? Cara, você com filho, com esposa. Ah, vou dar de maluco aqui, vou sair, não monetizei canal nenhum, não tive resultado nenhum. A gente não pode, a gente tem que ser consciente, mas também não pode ser medroso. Cara, já estudei, já entendo, tem alguns resultados, né? É um MVP, né? Aquele produto mínimo viável. Já tá validado, já tô dando resultado, agora eu tenho que dar o próximo passo. Exatamente, cara. Não... E infelizmente, né, muitos vendedores de curso acabam vendendo, né, uma promessa absurda, assim, cara, sai do seu trabalho amanhã, você ganha um salário mínimo, vem aqui, você vai ficar milionário. Cara, e não é assim, né? Obviamente, você precisa se estruturar, você precisa se planejar e você precisa validar aquele negócio, né? Então, eu consegui aguardar essas etapas, né? Acho que principalmente não se precipitar, né? E um erro que eu acho que eu cometi no passado e que esse erro me fez aprender, e hoje ele me ajuda muito, foi que na época das milhas, como eu falei para você, eu movimentava um valor de cerca de 50 mil, 40, 50 mil por mês, quando que na época eu tinha um salário, enfim, menos de 5 mil reais, 4 mil reais por mês. Então, quando você começa a movimentar um dinheiro desse de uma hora para outra, você tem a sensação que você pode comprar qualquer coisa, cara. Exatamente. O que é 100 reais? O que é 1.000 reais? Então, a gente começou a comprar de tudo, né? Então, pô, compra iPhone, compra isso, compra aquilo, e viagem, e almoça todo dia, e almoça fora todo dia e tudo mais. Então, quando as milhas ali passaram por um processo de diminuição de margem, de lucro, etc., até, enfim, isso me fez aprender, né? Eu apanhei um pouco ali, né? Financeiramente naquele processo, para me preparar para falar assim, cara, não é oba-oba, né? Eu tô ganhando dinheiro, posso estar vendo aqui 30, 40 mil reais, mas também preciso guardar dinheiro aqui, eu preciso criar o meu caixa para que em qualquer, enfim, situação eu esteja ali tranquilo para, enfim, não ter que tomar nenhuma outra decisão precipitada, voltar para o mercado de trabalho, enfim, desesperadamente. E outra coisa, o caixa, né? Você ter um caixa, ele também te possibilita a fazer negócios melhores. Porque dinheiro é um potencializador de resultado, né? Lógico, você não sabe fazer nada. Você vai meter dinheiro, você vai perder o dinheiro todo. Agora, se você sabe fazer algo e você tem ali o capital para potencializar, ele é um potencializador de resultado. Você pode pegar uma oportunidade, você pode pegar um imóvel de leilão, você pode comprar uma empresa, você pode aumentar seu time, você pode estar aqui gravando um podcast, você pode fazer outras coisas que talvez, né, se você torrar tudo com os prazeres ali, como tu falou, com oba-oba, de, cara, agora eu tô ganhando, dei a volta por cima, o ego também, né? Assim, Exato, cara, agora eu tô ganhando, aí tu sai de um lugar que com certeza você tinha amigos ali que ganhavam 5 mil reais, você tava ganhando 50 mil reais, né? Ah, agora eu posso tudo. Então, acho que é ter não é ter o pé total no freio, mas é sempre ele em cima do freio. Porque se der algum problema, irmão, tu dá uma pisadinha ali e volta pro lugar onde é que você tava. Exatamente, cara. Então, assim, foi essa estrutura, né, e esse pensamento, né, saber lidar com tudo isso, é que me fez continuar escalando. Então, eu saí da empresa e, cara, a minha escala foi acelerada, né? Então, de 3 canais que eu tinha, em pouco tempo eu já estava monetizando 10 canais, né? Assim, logo assim que eu saí, assim, ainda monetizei um canal que foi um dos mais fortes que eu tive. Então, foi nesse canal que eu fiz, cara, 90 mil reais numa semana, né? Então, eu falei assim, cara, graças a Deus que eu tomei essa decisão. Mas eu também, o que começou a fazer com que eu
acelerasse cada vez mais, que a minha escalada de canais no YouTube, foi tudo isso, né? Foi a junção de você saber lidar com dinheiro, ter um caixa para investir no momento certo e a mentalidade também de empresário. Não é você ficar querendo assumir toda a atividade, porque o que acontece, né? Hoje com a inteligência artificial, tudo parece muito rápido. Criar uma imagem, criar uma thumbnail, né? A capa dos vídeos do YouTube é rápido. Você pode produzir, dá para contar no relógio. 2, 3 minutos você pode produzir uma thumb. Sim. Até de fato com prompt, né? O Google Nano Banana hoje já consegue fazer. E aí, por conta disso, algumas pessoas tendem a fazer todo o processo. Então, pra você ter uma ideia, eu tenho um aluno que produzia 40 vídeos por dia. Né? Uma máquina. Uma máquina. Um chinês. Só que, se você faz isso, você tem essa mentalidade, você... Cara, uma hora você vai, enfim, se desgastar, você não vai conseguir crescer, né? Você fica preso. Exatamente, cara. Isso daí eu tive também com a minha empresa, né? A gente chegou aqui no Rio de Janeiro, a empresa é uma empresa nova, tem 2 anos aí que tá no mercado, e a gente começou a atender, cara, celebridades, influenciadores, grandes shows. E eu percebi também que falei, se eu fizer o processo inteiro, eu vou ser mais um artista do que um empresário, né? E dá possibilidades, né, para as outras pessoas aprenderem os ofícios, né, pessoas que nem a gente saiu lá da Penha, que a gente não tinha uma visão de futuro, dá oportunidade para essa galera aprender que o digital realmente dá dinheiro e que não é maluquice da nossa cabeça, e dá bastante dinheiro. Dá bastante dinheiro. Dá bastante dinheiro ainda hoje, dá bastante dinheiro. E também, cara, se colocar no teu lugar de potência. Qual é o meu lugar de potência? Meu lugar de potência é vender a empresa. Meu lugar de potência é fazer melhores acordos comerciais para a empresa. Meu lugar de potência é qual? Cara, conseguir instruir melhor o empresário que quer aumentar o faturamento dele através do marketing. Esse é meu lugar de potência. Já o editar um vídeo, talvez isso daí não seja o meu lugar de potência. Hoje eu tenho um editor de vídeo que é muito melhor do que eu, que também ganha maior grana. E eu tenho o cara que vai fazer as copies, que é muito melhor do que eu, que também vai ganhar maior grana. Então, assim, a gente tem que entender onde é que... Primeiro, eu acho que é maneiro você contar a sua história, porque ao longo você foi meio que se entendendo também, você foi se reconhecendo. Cara, aqui não dá pra mim. O direito não é a coisa legal. Aprendi que não é o meu caminho, Sim. Vou para outro caminho. Cara, vim aqui na Milhas, arrebentei uma grana, gastei muito dinheiro. Entendi que esse caminho não é um caminho saudável. Agora que eu tô aqui ganhando grana no YouTube, não vou falar para ninguém. Para ninguém não, né? A gente sempre conversava. Sim, mas assim, para as pessoas chaves que vão entender que eu tô falando. Porque quando a gente fala assim, ganhei 100 mil reais em uma semana, né? Como a gente já trocou ideia, lançamento 6 em 7. Em 7 dias a gente faturou 100 mil reais. Cara, a galera vai achar que a gente tá multimilionário e o problema não é achar, o problema é a gente achar. E começar a tomar decisões ruins por causa disso, entendeu? Exatamente. E, cara, não, calma aí, beleza. Minha empresa, meu CNPJ faturou, dinheirinho do caixa, isso daqui é meu Prolabore. Cara, como é que eu posso potencializar a minha empresa com esse dinheiro? Como é que eu posso melhorar a minha área de potência com esse dinheiro? Beleza, agora eu entendi, tô de boas e sigo caminhando. Cara, exatamente, assim, esse olhar, né, essa visão, ela só te faz crescer, né? Porque, inclusive, nesse processo, o que eu comecei a fazer, né? Eu comecei a delegar cada função. Então, fui montando uma equipe. Então, eu fui conhecendo, né? E tem um processo ali de encontrar esses profissionais, né? Inicialmente freelancers. Então, eu fui encontrando ali um editor, uma pessoa para fazer roteiro, uma pessoa para editar thumb. Então, eu fui montando minha operação e eu fui conhecendo e me conectando com pessoas que, cara, mais agregaram do que qualquer outra coisa. Exatamente. E eu vejo muita gente, às vezes, apegada ao medo, né? Mas eu vou estar mostrando o processo. Claro, você tem que delegar isso, terceirizar isso de maneira estratégica, né? Mas eu, nesse processo que eu me conectei a pessoas e eu estava ajudando pessoas, então estava abençoando ali famílias, e ao mesmo tempo eu estava recebendo também conhecimento de uma pessoa que era especialista, como você falou. Então eu estava ali conectado com um editor especialista que às vezes me dava algum feedback
enfim, que eu falo, opa, como é que você fez isso? Numa troca e tudo mais, num roteirista. Então, você vai aprendendo, você vai, inclusive, melhorando a sua produção de trabalho, né? Então, cara, e além do mais, né? O que eu comecei a melhorar com tudo isso, né? Com todos esses fatores, né? Então, saber administrar o dinheiro, ter a visão de não ficar sendo uma empresa de uma pessoa só, executando tudo. Eu consegui ter tempo para continuar estudando. E, cara, essa foi a melhor coisa. Porque o que acontece? Eu comecei a identificar, de fato, e a mapear todos os padrões virais dentro do YouTube. Porque tem gente que acha que o YouTube é sorte. Então, tem gente que talvez esteja ouvindo aqui falando, pô, o cara monetizou em 9 vídeos, 5 vídeos, eu já postei 30 e não deu em nada. E aí ele fala, o YouTube favorece uns e outros. Cara, não faz sentido. O YouTube é uma empresa que quer botar dinheiro no bolso. Então, se no seu canal você deixa claro, você tem uma estratégia clara, o algoritmo é o primeiro a querer entregar o seu canal para um público, porque ele exibe anúncios no seu vídeo quando você monetiza. Então, o que acontece? Não é sorte, é estratégia. Então, eu fui mapeando esses 8 padrões, né? E aí, daí veio o DNA viral, que são 8 DNAs que te mostram exatamente quais são os padrões para fazer os seus vídeos viralizarem. E, cara, quando eu converso com alguns alunos, né, na minha mentoria, e ontem foi um caso, né, conversando com a aluna e, cara, ela já é do digital, ela, enfim, trabalhou com um outro tipo de produto, né, já trabalhou com dropshipping, enfim, e aí eu mostrando para ela os padrões, né, porque, assim, uma coisa é quando você abre o seu YouTube, você vê um oceano de vídeos, um podcast, um vídeo de música, fica tudo, é muita informação, mas quando alguém mostra para você, fala assim, cara, tá vendo que é o mesmo padrão que se repetiu? Ele só mudou o tema, ele só mudou isso, ele só mudou aquilo, a pessoa fala assim, cara, eu não tô acreditando. Eu falei, cara, pois é real e a oportunidade de ganhar dinheiro tá aqui. Então, voltando, então eu tive tempo para estudar e me dedicar. Então, hoje eu continuo nesse lugar de continuar me dedicando, estudando para avaliar esses padrões e afinar, né, essa visão de ter cada vez mais técnica. E acho que o que me ajudou nisso também foi ter esse lado, né, do que o direito também te ajuda, né? Ter essa visão mais analítica, né? E aí eu pude usar com essa finalidade, né? Para esse benefício de, cara, não só estar executando ali loucamente, mas cara, peraí, vamos parar para pensar. Se isso aqui funcionou, então, né? Se isso aqui funcionou no A, B e C, então eu sei como criar o D aqui e fazer viralizar usando o mesmo padrão. Existe um padrão aqui, não é sorte. Tem um método. Não, é legal. E você vai também se diferenciando dos demais, né? Porque tu achou a tua zona de potência. Qual é a minha zona de potência? Cara, estudar, analisar e ver padrões que eu posso utilizar em diversos nichos diferentes, né? Porque eu também sou aluno da mentoria, eu também aprendo, né? A gente está em constante crescimento. Cara, existe esse padrão aqui, você começa a ver que realmente existe um padrão. Ó, esse daqui, cara, é o DNA tal. Esse daqui é esse aqui. E aí você vai construindo a sua inteligência, a inteligência do seu negócio. Que é aí que dá o tempero do teu negócio. Cara, muito maneiro isso, muito legal. E agora, assim, pra galera que a gente já conversou sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco pra galera que não quer fazer o dark, assim. Quer meter a cara ou é um produtor de conteúdo que tá querendo no YouTube, ainda existe espaço para essa galera. Você já falou que o canal Dark ainda tem muito suco para tirar. Muito. Né? E eu acho que o canal Dark tem muito suco para tirar, que daqui a pouco a galera que é a produtora de conteúdo vai começar a beber dessa fonte também, porque tem muito conteúdo. Pô, você já fez quantos vídeos? Já deve ter feito mais de 1000 vídeos. Cara, mais de 1000. Muito mais, muito mais. Então, tem algumas coisas que você aprendeu nessa jornada que talvez ali um empresário, um criador de conteúdo pode utilizar no YouTube. Então, hoje tem muita oportunidade, seja para quem quer aparecer, né, o que chama de canal autoridade, seja para o canal Dark. E o que eu costumo trazer de informação para mostrar isso é a proporção do quanto que você assiste, do quanto que você é espectador, para o quanto que você produz. Então, cara, pensa no teu dia a dia. Você tá almoçando, você tá consumindo conteúdo.
Você acorda de manhã, você abre o teu celular, que inevitavelmente você vai acabar abrindo o Instagram ou o YouTube, né? Seja lá qual for a plataforma que você consome. E, cara, crianças, adolescentes, 50 a mais, né? Que já, pessoas que já estão com a vida mais desacelerada. Cara, então, você tem ainda uma oportunidade, até você conseguir ajustar ali essa discrepância, né? Esse contraste, cara, ainda tem muita e muita oportunidade. As pessoas não... Eu acho que as pessoas têm medo, elas não, ao menos tentam, né? Quando há muita oportunidade. Então, assim, o YouTube hoje, e às vezes esse é o ponto também, né? Tem gente que ela se incomoda quando vê uma pessoa que tem menos conhecimento do que ela é fraca tecnicamente, ela tá falando do assunto que for, né? Tem gente que o cara não sabia nada, começou a falar de investimentos lá e hoje em dia o cara ganha 100, 200 mil por mês. Tem muita gente aí fazendo isso. Então, assim, as pessoas sim ficam indignadas quando vê uma pessoa sem conhecimento ganhando grana, e aí eu trago, né, esse alerta, né? Cara, se tem gente fraca ganhando dinheiro, mostra o quanto que tem oportunidade pra gente que tem conhecimento, pra você que tem, às vezes, um conhecimento específico, um conhecimento mais profundo, ganhar dinheiro aparecendo. Com certeza. Né? E de forma orgânica, né? E eu acho também que é muito ego, né? Porque o cara pode ser fraco nas finanças, mas se ele tá ganhando uma grana no YouTube, pô, ele é bom de YouTube. Ele entendeu a mecânica no YouTube. Então, amigo, se você é forte nas finanças ou em outra coisa, e você quer aprender esse game do YouTube, e você quer viralizar, monetizar, ganhar dinheiro, vender e-book, vender curso no YouTube, pô, você tem que saber o jogo do YouTube, você tem que estudar, você tem que fazer mentoria, você tem que produzir conteúdo, né? E um negócio legal que você falou, que eu percebi também, né, quando a gente começou a conversar. Cada pessoa, cada conta de e-mail no Gmail tem o seu canal no YouTube, né? Cada um tem, não sei quantas contas você tem de e-mail, mas você pode produzir, tá aberto para você. E realmente você falou, cara, tem gente que não produz e tá perdendo oportunidade, né? Cara, exatamente. Hoje, só para pontuar, já são mais de 15 canais monetizados. E é isso, são 15 Gmails ali, né? Que, cara, olha só como o processo é simples, né? Como é que hoje o digital ele é democrático. Foi o que me atraiu, né? Eu não era o cara que tinha investimento para poder, sei lá, abrir uma loja, abrir uma hamburgueria, porque eu teria que ter um caixa inicial, etc. Teria que, talvez, um investidor anjo, qualquer coisa do tipo, me juntar, uma parceria. Mas o digital, ele é muito democrático nesse sentido. Então, você criou o seu Gmail, talvez você já tenha o seu Gmail, você pode aproveitar. Você abre um canal no YouTube Studio e pronto, você pode começar a subir os seus vídeos lá e o YouTube vai entregar, você não precisa rodar tráfego. Mas o problema é, como você falou, o ego. Então vai ter a pessoa que vai falar assim, é só subir um vídeo no YouTube. Aí vai o título do cara, sei lá, comece. Cara, isso não... Comece o quê? Do que você tá falando, né? Talvez ele tirou da cabeça dele a ideia de criar uma jornada ali, um storytelling com os títulos. Né? Então, assim... E aí, tem pessoas que acabam, né? Não, hoje tem inteligência artificial. Cara, a inteligência artificial, ela ajuda muito. Você tem que usar ela, isso que acelera hoje, né, a produção de conteúdo no YouTube. Você precisa saber usar ela. Exatamente. Mas não dá para você deixar toda a decisão com ela. Ela não vai te dar o caminho das pedras. Infelizmente. Então, assim... Infelizmente, né? Porque aí o ser humano continua sendo útil, né? Exatamente. Então, às vezes, o chat GPT, por exemplo, ele vai validar uma ideia para você e vai falar, excelente. Mas um exemplo que eu trago é, cara, quando você é especialista em um assunto e você pede ali, faz um pedido para o chat GPT, muitas vezes você vai ver que ele erra. Erra direto. Ele vai errar, ele vai trazer alguma informação genérica. Ele vai tentar construir algo, mas certamente ele vai errar em algum ponto. Isso acontece dentro do YouTube também. Na verdade, cara, eu li uma matéria falando que se pegar o trabalho do ChatGPT e validar por seres humanos especialistas naquela área, só 52% do trabalho do ChatGPT é 100% correto. Então, assim, nossa, cara, é muita coisa. Ou seja, galera, pô, vocês estão cagando e botando tudo no ChatGPT, toma cuidado. Ou fazendo grandes
projetos de construção de negócio que você não tem experiência nenhuma, que você não tem mentor nenhuma, só pelo ChatGPT, é meio problemático. Por quê? O ChatGPT, um exemplo do ChatGPT, ele não entra no... Ele não capta informação do Instagram, por exemplo. Ele não capta informação dentro de uma Hotmart da vida. Porque são conteúdos que são pagos, né? São conteúdos ali que você... Então tem muito conteúdo flutuando aí na internet que o ChatGPT não tem acesso. Sim. E aí que vem... Só sintetizar o que você falou. Se você não tá escrevendo, irmão, o ChatGPT vai ler da onde? Se você não tá fazendo seu vídeo do YouTube falando sobre a sua experiência, o que você é bom, cara, o ChatGPT vai pegar da onde? Então a gente já começa assim, falar assim, eu tô pensando daqui a 5 anos. Eu comecei a fazer blog, comecei a escrever, porque daqui a pouco o ChatGPT vai referenciar os meus documentos para dar resposta para as pessoas e indicar a minha empresa. Sim. Basicamente é isso. Assim, pô, no final das contas, o ChatGPT é um buscador bom pra caraca. Exatamente. Então, Ele cara, acelera esse processo que antes você tinha que entrar no Google e pesquisar exatamente. várias informações repetidas nos blogs, etc. E aí que eu acho, né, e a gente já vai, infelizmente, terminando, é de você... Isso daí até eu posso falar. O quão importante é uma mentoria na construção do conhecimento adquirido, né? Pô, a gente faz mentoria, eu tiro várias dúvidas. A mentoria, né, de canal Dark não é o meu foco, mas ele já me deu vários insights para utilizar em outros negócios, né? Assim, cara, beleza. Pô, ao invés de você botar tudo num canal só, você faz vários canais falando de temas diferentes. Eu falei, pô, cara, maneiro. Ao invés da minha empresa falar tudo num canal só, vou ter várias business units, que são unidades de negócio, que vão falar de cada unidade de negócio. Né? A gente está falando aqui de produção de vídeo, mas tem a unidade de negócio de restaurante, tem a unidade de negócio de inteligência artificial. Cara, esse insight que o Daílson me deu foi bom. Né? Eu queria que você falasse um pouco, a gente já está terminando, sobre a tua mentoria, cara. Que, assim, eu acho, aí até falar com a galera, que tá barata ainda. Tá muito barata. Pro retorno que o YouTube dá, cara, não tem como. Não, nem pelo YouTube, pela tua qualidade técnica. Se eu não te conhecesse, né? Eu compraria um pacote de mentoria. Fala assim, dá pra fazer 10? Não tem como fazer 10 mentorias, eu pago aqui, que realmente tá bem barato, assim, pra galera que tá querendo começar, a galera que quer viver do digital, né? E tá nessa dor. Pô, tô no CLT ali, cara, tá chato, cara, tô ganhando bem, pô, tem ali 2 horinhas no final do dia pra me qualificar, pra fazer algum negócio, né? Pô, por que não pagar uma mentoria que eu pago parceladinho ali, não sei como é que você faz a condição de pagamento. Enfim, à vista ou parcelado. Que eu vou muito mais rápido. Beleza. Cara, então, primeira coisa, como a gente veio falando aqui, o ativo mais precioso hoje é o tempo. Cara, então, o que acontece? O YouTube hoje, ele é um oceano de conteúdo, né? Já tem muitos anos o YouTube aí. Então, é muito natural, quando você vai começar a estudar YouTube, você vai se deparar com muitos nichos, por muitos caminhos, e são centenas deles. Então, vai ter gente que vai falar de finanças, negócios, canais infantis, canais de música. Cara, são muitos caminhos. Então, quando você compra talvez um curso, né? Um curso tradicional de YouTube, primeira coisa é que você vai começar a estudar, e aí você vai ver o aluno falando que ganhou X no nicho tal, o outro que ganhou nicho tal, e cada vez você vai ficar com a tendência, né, de querer escolher, a pessoa vai ficar confusa e ela vai levar tempo para chegar onde ela quer. Então, na mentoria, ela é muito mais direta. Você ganha tempo, você economiza o teu tempo, que é precioso. Então, eu faço na primeira reunião online, a pessoa já sai com um canal para ela executar. E se ela se dedicar, ela já sai com o primeiro vídeo em um dia. Cara, então no primeiro dia de mentoria, né? Olha como é que é a diferença, né? Porque você tá com a mentoria, então eu já te passo, você não vai precisar necessariamente estudar os 8 DNAs. Eu vou falar, a gente vai aplicar o DNA X, a gente vai pegar esse nicho aqui que tá em alta, isso é importante, o YouTube é sobre oferta e demanda, então
A gente vai pegar a coisa que tem alta demanda, então, portanto, a gente tem uma probabilidade de monetizar muito rápida. Então, eu vou falar, a gente vai fazer assim, assim, assado. E também eu vou passar para ela estudar, obviamente. Ela precisa entender, mas ela já sai dali executando. E outra coisa, acompanhamento. Né? Então, na mentoria, hoje na minha mentoria, a pessoa tem... são 10 acompanhamentos, né? No formato atual, são 10 acompanhamentos. Então, você já sai com algo para executar, com um passo, seu canal, e você já sabe que você vai me encontrar comigo na data X de novo. Então, por exemplo, semana que vem, nesse mesmo horário, você me apresenta, a gente vê o que você fez. Então, cara, isso é extremamente importante. Você ganha tempo e a pessoa cria um compromisso. E assim, ao longo desse período, né, de ajudar outras pessoas a alcançarem esse resultado no YouTube, né, e já tem vários alunos hoje que, graças a Deus, né, estão vivendo disso. Pude ajudar a pessoa hoje tem alunos aí que já tá tirando 16 mil reais por mês, acima disso, né? E eu pude ver um processo também de uma necessidade que vai além da parte técnica, que é a questão também emocional, a questão de mentalidade. Então, assim, a pessoa às vezes inicia um canal no YouTube, ela posta um primeiro vídeo ali sozinha, ela viu tudo bonitinho no curso, entendeu alguns métodos, ela vai postar o primeiro vídeo, quando ela chegar no 5º vídeo dela, na verdade no primeiro vídeo, ela já vai ficar esperando as visualizações, né? Ué, o que aconteceu? Não viralizou? Cara, não é assim, né? Então, geralmente com poucos vídeos, 5 vídeos que ela não vê o resultado que ela queria, ela já... Porque é um oceano de oportunidade, né? Então, se ela estava em finanças, agora ela achou de histórias. Então, ela já migra para o de histórias com 5 vídeos. Aí ela fica pulando de galho em galho. Cara, na mentoria não, acompanhamento. É esse lugar de clareza, de falar assim, cara, ó, isso faz parte do processo. Relaxa, porque eu já monetizei canais com 5 vídeos, mas eu já monetizei canais com 28 vídeos postados, com 30 vídeos postados. Então, a gente está no caminho, beleza? Você está construindo, você está entendendo, sabe? Então, isso faz toda a diferença, né? Então, ela vai ter um método, né? Vai estar conversando com alguém que tem resultado e que está no jogo. Eu tô ali nas trincheiras. Então, isso que eu também... eu quero pontuar isso também, é que hoje em dia tem muita gente tem muita gente frustrada no digital porque tem os gurus vendedores de curso. Ou seja, o cara, talvez um dia, em 2019, ele monetizou um canal, uma concorrência menor, etc. Ele começou a vender curso e ele nunca mais trabalhou com o YouTube. E hoje ele só vende curso. Então, você está recebendo um conhecimento desatualizado, provavelmente. O cara, ele não está mais com skin in the game. Né? Ele já não está mais no jogo ali. E o YouTube passa por mudança. Você sabe, qualquer negócio passa por mudanças. O Instagram... negócio passa muito rápido. O digital evolui. Então, se você não tem alguém que está no jogo... você provavelmente está recebendo um conhecimento desatualizado, entendeu? Então, eu tô no jogo, né? Eu tenho um método validado, eu continuo me atualizando, eu tô no jogo com a pessoa. Então, assim, cara, eu sei que a pessoa tá passando, né? E esse lugar, cara, é tempo, acompanhamento. Você ter uma pessoa que tá ali junto com você no YouTube, eu acho que isso faz toda a diferença. Então, assim, cara, para quem quer acelerar o resultado, né? E ganhar dinheiro rápido no YouTube... Cara, a mentoria tá aí, né? Cara, tá aí a oportunidade de fazer dinheiro no digital. Eu sou suspeito para falar que sou aluno também, aprendo muita coisa. E é isso aí, galera. Pô, muito obrigado pela nosso primeiro episódio aqui. Foi muito legal. Eu acho que fica o recado para vocês aí que querem empreender, que tem vontade de sair do CLT. Cara, tem caminho. Digital dá dinheiro. Não acabaram as oportunidades, ainda tem muita oportunidade ainda, porque é um negócio que tudo sempre está mudando. Então, como a mudança é muito rápida, também a possibilidade de você entrar numa onda é muito rápida. Então, é só você ficar ligado, né? Ter orientação aí como o Daílson, ou falar com a gente que estrutura negócios digitais, que a gente faz o acompanhamento todo de marketing, você estar ligado nas novas tendências no mercado e saber que tem muito caldo aí para dar, né, meu amigo? Muito, muito, muito. Acredita, né? Existe a possibilidade de você faturar seus 50 mil, seus 6 dígitos no mês e até além disso, né? É só você dar o seu primeiro passo, né? Exatamente. Beleza? Obrigado. Tamo junto. Até o próximo episódio aqui do Chipcast. Tamo junto, time aí. Obrigado.